Pessoal, muito boa noite a todos. Obrigado pela presença, gente, em mais um encontro aqui do Observatório do Banco Central, do UFRJ. Meu nome é Juliano Long, eu sou doutorando do PPGE, e hoje a gente traz mais uma apresentação. Hoje é do Márcio Gimene, ele é doutor em Geografia pela UFRJ, né? E o tema dele são as alternativas de aperfeiçoamento das regras fiscais brasileiras. É um tema que já vem em grande debate, aí, principalmente na última década, muita mudança na institucionalidade. Então, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante, vai gerar bastante discussão também nesse quesito. Aí eu vou deixar um tempo para o Márcio ficar à vontade, fazer a apresentação dele, e aí depois a gente abre para uma rodada, né, de perguntas, de discussão, né, de debate, e aí dependendo do número de perguntas e tal, a gente dá uma fracionada, dá um tempo do Márcio responder um pessoal, e aí abrir de novo, mas tudo no seu tempo, todo mundo vai conseguir pelo menos fazer a sua pergunta. Então, Márcio, pode começar, e aí quando você falar, pode me falar para passar o slide ali na apresentação. Ok, obrigado aí pelo convite, né? Esse é um texto que está em construção, meu e do professor André Modenese, que vai sair como um capítulo num livro do IPEA, que é sobre governança orçamentária. Eu sou analista de planejamento e orçamento, né, formado em economia na FRJ, depois fui fazer mestrado, doutorado em geografia, agora eu estou voltando aí para a economia, fazendo um pós-doc na economia da FRJ, o André é o supervisor, e o tema é justamente esse que a gente vai apresentar, né, o aperfeiçoamento das regras fiscais brasileiras, né, quais são as alternativas que temos à disposição. O capítulo está com 30 páginas, e aqui a apresentação é bem mais curta, né? Como o público aqui conhece bem a discussão, a ideia é a gente não se prolongar muito aqui na exposição, para poder sobrar mais tempo para o debate, que eu acredito que pode ser bastante rico. E aí, já começando, então, pode passar, Juliana? O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que não é de hoje que vem essa discussão, né, sobre regras fiscais no Brasil. É claro que com a emenda constitucional do teto de gastos, esse tema ficou na ordem do dia, mas para a gente contextualizá-lo, é interessante observar que é desde de meados ali da década de 1980 que uma série de iniciativas vêm sendo adotadas no Brasil com o objetivo de controlar os gastos públicos, né? Então, lá, mesmo antes da Constituição de 88, né, ainda em 86, 87, algumas medidas para a gente situar, né, as despesas com dívida mobiliária federal e subsídios foram incorporadas na Lei Orçamentária da União, não faziam parte antes, passaram a fazer. Houve a extinção da conta movimento do Banco do Brasil, que dava uma flexibilidade de gasto muito maior para o governo federal. Então, teve essa restrição aí que muda bastante, né, a dinâmica do gasto público. Teve a criação da Secretaria do Tesouro Nacional, que assumiu atribuições até então exercidas pelo Banco Central e pelo Banco do Brasil. O orçamento das operações de crédito passou a constar no orçamento da União, e teve a proibição da emissão líquida de títulos da dívida mobiliária sem autorização legislativa. Tudo isso antes da Constituição. Aí veio a Constituição de 88, e a partir de então nós temos 4 regras fiscais. Geralmente se fala em 3, né, mas tem uma que é importante também a gente mencionar, que é justamente a proibição de que o Banco Central financie o Tesouro Nacional. Está lá desde o texto original da Constituição, no artigo 164, essa proibição, que também, assim como a extinção da conta movimento do Banco do Brasil,
elimina, dificulta pelo menos algumas possibilidades de ação. É possível contornar isso, né? Mas, enfim, é uma dificuldade aí que passou a ser colocada. Também no texto original da Constituição, veio ali no artigo 167 a proibição de que a União realize despesas correntes por meio do aumento da dívida pública, né, a chamada regra de ouro. Aí já depois, né, já em 2000, fazendo agora 21 anos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem um dispositivo que proíbe que os entes federados realizem despesas acima dos valores definidos nas metas de resultado primário, que são definidas nas leis de diretrizes orçamentárias, né? Isso vale para todos os entes da federação. E, culminando, então, em 2016, com a emenda constitucional 95, que proibiu aí o aumento real das despesas primárias da União por 20 anos, que na prática acaba provocando a necessidade de redução, ano a ano, do gasto per capita, né? Porque a população continua crescendo, e algumas despesas, como na Previdência, né, até pelo saudável envelhecimento da população, elas acabam crescendo um pouco acima da inflação, então isso obriga todas as demais despesas a serem reduzidas e, enfim, não é possível nem acompanhar o crescimento da população com essa regra. Tem são previstas algumas excepcionalidades, como a gente viu agora durante a pandemia, né, em 2020, mas, de qualquer forma, ela estabelece uma rigidez sem precedentes, né? Não tem país nenhum do mundo que colocou na Constituição uma restrição desse tipo. Então, esse é pode passar, Juliana? Esse é o início aí da nossa conversa, né? Estamos partindo desse ponto. E durante esse período, acabou se convencionando, pelo menos entre os grupos dirigentes, enfim, né, a mídia que cobre, né, os assuntos de economia, difundiu-se a ideia de que a Constituição não cabe no orçamento, né, como se a promoção de direitos e o controle de gastos fossem objetivos antagônicos, né? Então, a gente tem no imaginário, né, dos dirigentes, né, dos ditos especialistas em finanças públicas, essa ideia de que se for levar a sério ali tudo que está na Constituição, o país vai quebrar, enfim, não é possível ter um orçamento que comporte todos esses direitos, né, na lógica, né, desse pessoal, regalias, né, enfim, então seria preciso conter esse ímpeto gastador, né, dos políticos, né, na lógica dos que pensam assim, isso, né? Os políticos têm um ímpeto gastador e que precisa ser contido por regras rígidas para que a gente não tenha aí que o país não quebre, não gere inflação descontrolada, etc. Então, pode seguir. O que a gente percebe, então, é que é importante identificar o mapa mental, né, que está por trás do debate de finanças públicas no Brasil. De certa forma, presente em vários países, né, enfim, mas no Brasil em particular, que é o nosso objeto aqui, esse debate é muito claro, né, que tem, por um lado, defensores da promoção de direitos, alertando, né, que essa sobreposição de regras fiscais, né, essas 4 aí que eu mencionei anteriormente, ela prejudica o crescimento econômico, prejudica a geração de empregos, prejudica a implementação das políticas públicas e, consequentemente, acaba gerando queda ou impedindo, né, o aumento da arrecadação tributária, né? Esse, em geral, é o diagnóstico dos que militam aí na defesa da promoção de direitos, que estão lá na Constituição, que boa parte deles ainda não foi plenamente implementada. Então, nessa linha de raciocínio, a recomendação, em geral, é revogar ou, ao menos, flexibilizar essas restrições fiscais autoimpostas para ampliar a abrangência e a qualidade das políticas públicas e atenuar as flutuações macroeconômicas. Por outro lado, os que estão mais preocupados com
o controle de gastos, argumentam que essas regras fiscais permitem disciplinar o gasto, o que pode gerar um estado de confiança junto aos investidores privados, contribuindo para o crescimento econômico que seria liderado pela iniciativa privada. Então, esse é o diagnóstico de quem segue essa linha de priorizar o controle de gastos. Bom, então, qual seria a recomendação para que isso seja alcançado? Reduzir, ou ao menos impedir o crescimento das despesas consideradas obrigatórias, porque isso supostamente seria um caminho para reduzir a relação dívida-PIB e, com isso, ampliar essa confiança dos agentes privados. Pode seguir? Bom, e aí um primeiro ponto aqui que talvez possa gerar alguma polêmica, mas que a gente está argumentando é que ambas as visões partem do pressuposto de que a gestão pública deve ser orientada pela responsabilidade, né? Responsabilidade fiscal, enfim, poderíamos dizer social ou qualquer outra. Porque no debate especializado não há quem defenda a adoção proposital de práticas que sejam irresponsáveis, né? Então, nenhum ser humano que tenha, enfim, né, controle ali sobre as suas faculdades mentais vai conscientemente buscar agir de forma irresponsável. Então, acaba sendo um não debate querer contrapor responsáveis e irresponsáveis fiscais. O que sim é um debate que precisa ser feito, né, aprofundado, é sobre as divergências teóricas e conceituais que existem, né, que são naturais que existam, precisam ser debatidas em relação a como administrar as receitas e despesas públicas, né? Acho que esse que é o ponto que está em aberto. Então, a gente coloca, né, propõe no texto, uma definição de responsabilidade fiscal como sendo práticas de gestão orçamentária que visem promover o pleno emprego das forças produtivas com controle da inflação e atenção às restrições externas. Então, coloca a busca do pleno emprego no centro da discussão e pontua que o controle da inflação e a atenção às restrições externas são temas que merecem atenção, né, para que justamente os temores, né, dos que argumentam que os gastos devem ser rigidamente controlados não venham esses temores não venham a se concretizar. Enfim, então a gente precisa ter propostas, né, precisa ter análises aí consistentes tecnicamente para responder antecipadamente a essas possibilidades. Pode seguir? Então, a partir desse arcabouço, né, conceitual, nós identificamos 3 grandes alternativas de aperfeiçoamento das regras fiscais brasileiras, né? Poderia ter outras variações, mas entendemos que essas 3 são as principais que merecem reflexão. Então, uma é a ampliação dessas restrições fiscais autoimpostas, a outra é a flexibilização pró-investimentos e a terceira, que estamos chamando de planejamento ajustável aos ciclos econômicos. Então, pode seguir, nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre cada uma dessas alternativas, né? Então, para cada uma delas, nós vamos buscar identificar qual é a sua fundamentação teórica, quais são as propostas concretas, né, que estão em discussão, que se aproximam mais, né, de uma ou outra dessas alternativas. Então, a fundamentação teórica dessa ideia de que é preciso ampliar as restrições fiscais autoimpostas, ela remete à lei de Say e à teoria quantitativa da moeda, né? Muitos dos seus defensores acabam não reconhecem, né, essas referências teóricas, porque imaginam, né, que é o caminho único, né, a ser seguido, né? Então dá como resolvido, né, que isso é a ciência econômica, é o que está lá na lei de Say, na teoria quantitativa da moeda, e fim de papo. E aí a gente está retomando um pouquinho aqui, até porque
público desse texto, muitos não são economistas, enfim, então é importante a gente situar com propriedade esse debate. Então, em resumo, né, o que a lei de Say e a teoria quantitativa da moeda conjuntamente propõem? Primeiro, a moeda é entendida como um meio de troca, né, única e exclusivamente, um mero facilitador das transações econômicas. Segundo, e em decorrência dessa primeira suposta constatação, a ideia de que governos não precisam se preocupar com recessões e insuficiências de demanda, ou seja, o livre jogo de mercado levaria automaticamente as economias ao pleno emprego das forças produtivas. Embora isso nunca ocorra, né, sempre argumenta-se que o que está faltando que está faltando é desregular mais a economia, né, e conter mais ainda o gasto público para que se alcance o pleno emprego. Ou, enfim, né, a maior eficiência do sistema econômico. O terceiro ponto, então, é que a ideia de que a ampliação dos gastos públicos provocará necessariamente aumento da inflação. E, por fim, a ideia de que os governos devem focar na promoção da confiança, né, quanto à confiança do governo, quanto à capacidade de garantir a solvência da dívida pública e garantir um ambiente favorável aos negócios, que aí, como eu disse anteriormente, a iniciativa privada iria conduzir o crescimento econômico, a geração de empregos, etc. Então, o que está colocado aí de discussão na linha dessa visão de mundo, né? Bom, em novembro de 2019 foram apresentadas 3 propostas de emenda constitucional, as PECs 186, 187 e 188. Em 2021, a PEC 186 foi aprovada com uma série de modificações, né, que reduziram alguns dos seus problemas, mas mantiveram vários outros, e essa PEC incorporou alguns dispositivos que estavam nas outras 2 propostas de emenda à Constituição, né? Então, agora até por causa aí da situação da pandemia, inibir um pouquinho o ímpeto, né, dos que defendem essa linha de ampliar restrições fiscais, diminuir o ímpeto de apresentarem outras propostas, mas tiveram êxito aí parcial com a aprovação da PEC 186. Vamos seguir? Na alternativa seguinte, nós estamos chamando de flexibilização pró-investimentos. Em geral, a fundamentação teórica, consciente ou inconsciente, né, dessa abordagem é a visão keynesiana original, né, digamos assim, o próprio Keynes. Então, a ideia é de que a percepção de incerteza leva os agentes econômicos a desejarem se proteger, então, para isso, eles retêm moeda, porque a moeda é o ativo mais líquido da economia. Então, o desdobramento disso é a ideia de que a ampliação dos gastos, sejam eles públicos ou privados, em economias que estejam operando abaixo do pleno emprego das suas forças produtivas, não vai provocar necessariamente aumento da inflação. Reduzir gastos públicos em economias que estejam operando abaixo do pleno emprego vai reduzir ainda mais a demanda agregada, a arrecadação tributária e vai prejudicar a oferta de políticas públicas em períodos que elas se fazem mais necessárias. E aí vem aqui também um ponto aqui que me parece objeto de polêmica, já fica aqui o convite, né, para quem estiver assistindo para que a gente converse um pouquinho sobre isso, é a ideia que o Keynes apresenta de que seria desejável, né, diferenciar o orçamento público em gastos correntes, que em princípio, segundo ele, deveria buscar o equilíbrio entre receitas e despesas, e diferenciar do orçamento de investimentos, e aí sim, o orçamento de investimentos, as despesas poderiam ser maiores do que as receitas, para que possibilitasse aí o efeito anticíclico, né, na economia, né? Então, ele
remete mais aos investimentos do que ao conjunto dos gastos em si, o papel de viabilizar políticas anticíclicas. E tem uma série de propostas que, com uma ou outra variação, vão nessa linha, né? Tem uma emenda constitucional também de 2019, que é a PEC 131, que ela vai nessa linha, né, de criar ali uma escapatória, né, para que os investimentos públicos possam ser ampliados, que tem um patamar mínimo de investimentos públicos, embora mantenha a restrição, né, do que está no teto de gastos vigente, ficaria mantido, né, para o conjunto dos gastos de custeio. Tem uma proposta do Fábio Jambiage com o Tinoco, também ainda em 2019, trabalho para o BNDES, onde eles fazem considerações nesse sentido também. Em resumo, o que eles dizem é que, olha, o teto de gastos é necessário, mas do jeito que foi feito é um radicalismo tão grande que ele vai acabar se inviabilizando. Então, antes que derrubem ele, vamos nos antecipar e criar aqui um mecanismo para permitir, né, a ampliação de investimentos e corrigir o índice ali, né, de reajuste do teto de gastos, para incorporar alguma coisa em relação à inflação também, né, não ficar só repondo, para incorporar algum crescimento econômico também, entendendo que com maior crescimento econômico aumentaria a arrecadação e, então, não seria necessário apenas manter a reposição inflacionária, né, então permitir algum pequeno crescimento que, segundo eles, deveria ser direcionado prioritariamente para os investimentos públicos. Tem algumas outras propostas que aparecem no debate também, no sentido de retirar do cálculo da meta de resultado primário os investimentos. Então, isso é um procedimento que vem aí já há algum tempo, que foi realizado no projeto piloto de investimentos, que depois foi adequado no programa de aceleração do crescimento. Então, volta e meia, isso aparece também como uma alternativa. Tem umas propostas do Bresser Pereira, que apresentou no final do ano passado, e aí é em relação àquela primeira regra que eu mencionei, né, a proibição de que o Banco Central financie o Tesouro. Então, ele coloca, olha, podemos rever essa restrição desde que seja para que autorizar a ampliação de investimentos em infraestrutura, né, ele pontua especificamente em relação à infraestrutura. E tem uma outra proposta que foi apresentada também em 2020 por consultores da área de orçamento do Congresso, chamando a atenção de que a forma como o teto de gastos foi instituída tem um problema que eu mencionei anteriormente das despesas previdenciárias, porque ela acaba computando como gasto o conjunto de despesas com a Previdência, sendo que a maior parte dessas despesas são cobertas por receitas também previdenciárias, né? Então, a sugestão deles é que seja computado no teto apenas o que eles chamam de déficit da Previdência, né? O diferencial ali entre receitas e despesas, carimbadas como sendo da Previdência, e com isso seria possível, segundo eles, desejável ampliar os gastos de investimento, mas também, como todas as outras propostas, mantendo ali um controle rígido sobre as despesas de custeio, né, que são aquelas para tocar o dia a dia, né, da administração, enfim, né, pagar a conta de luz, né, de água, fazer ali o básico da administração, gastos com pessoal, etc. Pode seguir? E aí nós chegamos na terceira, né, e última alternativa que apresentamos aí como constando nesse debate, que é o que nós estamos chamando de planejamento ajustável aos ciclos econômicos, né? Então, ainda que os seus propositores não apresentem claramente como sendo uma alternativa inspirada nas finanças funcionais, nós estamos colocando que do que tá posto no debate, essa é uma
uma alternativa que pode ser, assim, interpretada à luz da perspectiva das finanças funcionais, que, em grande medida, converge com o diagnóstico keynesiano, mais tradicional, mas com um ponto aí que eu vou chamar a atenção na sequência, uma diferença que eu vou chamar a atenção aqui na sequência. Bom, e essa visão, ela, em resumo, é a ideia de que as regras fiscais precisam se adequar ao planejamento governamental e não o contrário, né? Então, em outras palavras, é o orçamento que deve se adequar à promoção dos direitos que estão inscritos na Constituição e não os direitos que devem ser reduzidos para supostamente caberem no orçamento. E o desdobramento desse raciocínio é o entendimento de que priorizar despesas classificadas como investimentos, né, no linguajar orçamentário, são chamadas de despesas de capital, não vai garantir o pleno cumprimento dos direitos sociais. Então, a provocação de que adianta construir novas escolas, hospitais, né, enfim, infraestruturas em geral, se vão continuar faltando recursos para contratar os profissionais e os insumos necessários para utilizarmos adequadamente tanto as antigas infraestruturas quanto as novas que venham a ser construídas. Então, esse é um ponto que, não do ponto de vista apenas teórico, né, na discussão de teoria econômica, mas sim à luz, né, da legislação vigente no Brasil, né, das questões mais do ponto de vista da administração pública, né, essas distinções que são feitas de tipos de gasto, né, gasto de despesas de capital, despesas correntes, acaba que é uma armadilha aí que a gente que está fazendo essa discussão no âmbito acadêmico precisa de alguma forma se posicionar, né, para não acabar defendendo, né, alguma coisa nobre, né, do tipo, olha, vamos ampliar investimentos e está bem, mas na hora de a gente computar o que entra como investimento no orçamento público, despesas fundamentais, né, como despesas na área de saúde, educação, ciência e tecnologia, que são intensivas em gasto com pessoal, por exemplo, acabam ficando de fora, e aí você vai ficar fazendo investimentos e não fazer elefante branco aí, porque não tem como utilizá-los adequadamente. Bom, isso não significa, né, raciocinar nos termos dessa alternativa que está colocada, não significa, de forma alguma, argumentar que todo e qualquer gasto público seja sempre desejável. Então, o que a gente está chamando a atenção é que o governo precisa, sim, se atentar para as restrições reais que existem, né, em qualquer economia. Os principais são disponibilidade da força de trabalho, de recursos naturais, de tecnologias e de capacidade de gestão. Não porque, né, falte dinheiro, né, ou acabou o dinheiro, o Estado está quebrado, mas sim porque justamente a gestão, né, a integração aí desses recursos é que vai permitir que o país tenha algum rumo, né, que se estabelecendo um projeto de desenvolvimento que está, em linhas gerais, inscrito na própria Constituição, mas, enfim, que buscando atender o que está ali na Constituição, que a gente mobilize da melhor maneira esses recursos e, ao fazer essa mobilização desses recursos, que a gente atente para as restrições externas, né, que são relevantes todos os países que não emitem moeda de ampla circulação, né, enfim, em especial aí todos os países que não são Estados Unidos, né, tem que ter uma atenção especial em relação a esse assunto, mas também com os potenciais impactos inflacionários, né, que a mobilização desses recursos possam vir a ocasionar. Então, em termos de proposta, né, como eu disse, ainda que essa proposta não seja apresentada pelos seus defensores, pelos seus propositores, como sendo inspirada, né, explicitamente nas finanças funcionais, nós estamos argumentando que ela é a que mais se aproxima, né, dentre os projetos que estão tramitando no Congresso, é a que mais se aproxima dessa visão mais abrangente, né, de finanças públicas que tem nas finanças funcionais, né, na
teoria monetária moderna, se quiserem, seus principais referenciais teóricos. Então, o que essa PEC 36 de 2020 propõe? Ela revoga o teto de gastos, revoga a regra de ouro, ela torna sem efeito a meta de resultado primário e transforma o plano plurianual na principal referência fiscal do país. Ou seja, quem vem a ser eleito, né, para presidente, por exemplo, quando envia, né, de acordo com a Constituição, tem que enviar o projeto de lei do plano plurianual para o Congresso para 4 anos. Então, o que seria, né, concessão, vamos dizer assim, né, para poder fazer avançar essa discussão no âmbito político, seria, olha, vamos ter aqui sim um teto de gastos, mas é o teto de gastos decorrente de um determinado programa de governo que tenha sido eleito nas urnas, né? Então, digamos que vença a eleição um candidato ou candidata que coloque ali como sua plataforma cumprir na íntegra os direitos que estão inscritos na Constituição. Então, tá bem, ele vai estimar quais são os recursos fiscais necessários para mobilizar os recursos reais que o seu planejamento indica que dariam conta, né, de colocar em prática plenamente esses direitos constitucionais. Um presidenta que seja eleito com uma plataforma mais minimalista em relação às políticas públicas, ele ou ela vão apresentar um projeto de plano plurianual prevendo gastar menos, enfim, né, supondo que a iniciativa privada vai ocupar determinados espaços, etc. E isso daí, do ponto de vista democrático, faz parte do jogo político, né? Então, o mérito aqui dessa proposta é ela se aproximar mais da legitimidade das urnas, superando a situação que a gente vive hoje, né? Que, enfim, enquanto for mantido especialmente o teto de gasto, mas em alguma medida também as outras restrições fiscais, pode vencer um candidato ou outro que o programa de governo, do ponto de vista das finanças públicas, já está dado, né, nas suas linhas gerais. Então, isso acaba esvaziando o conteúdo político, né, do orçamento público, e isso é uma excrescência que não existe em lugar nenhum do mundo. Então, enfim, são as linhas gerais, né, das alternativas. E aí, para concluir, né, pode passar o último slide. Então, quando a gente se pergunta, né, qual que é a alternativa mais adequada para o aperfeiçoamento das regras fiscais brasileiras, então, o que a gente está concluindo, olha, vai depender do que se quer, né? Quais são as prioridades. Se partirmos de uma visão de mundo em que disciplinar o gasto público é a prioridade da ação governamental, então não resta muita dúvida de que a primeira alternativa, a ampliação das restrições fiscais autoimpostas, seria a mais recomendada. Se partirmos de uma outra visão de mundo, que entenda que a prioridade deve ser a retomada do crescimento puxado por investimentos públicos, e aí com aquela ressalva, né, que eu fiz em relação ao que é entendido como investimento público na administração, se formos por aí, né, a formação bruta de capital fixo, a flexibilização pró-investimento seria a alternativa mais indicada. Agora, se partimos do entendimento de que devemos buscar na íntegra os objetivos fundamentais da República, enfim, cumprir na íntegra todos os direitos que estão lá inscritos, então, essa distinção de despesa de capital, despesa corrente de custeio, não seria algo muito útil, né? Então, deveríamos focar mesmo em gastar tanto quanto for necessário para, seja contabilmente classificado como capital ou custeio, gastar tanto quanto for necessário para colocar em prática, na íntegra, todos os direitos que estão na Constituição. E cada uma dessas alternativas demanda mecanismos que permitam alguma flexibilidade, né,
os executores poderem implementar o orçamento, né, na medida em que tem um descasamento temporal entre o envio dos projetos de lei, do plano plurianual, diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual para o Congresso e a implementação, né, das políticas públicas, é natural que ocorram, né, adversidades, situações novas surjam, ou mesmo oportunidades novas apareçam, e alguma flexibilidade tem que ser dada para os executores para eles poderem se adequar à implementação das políticas públicas ao longo do tempo. Então, o que a gente procura enfatizar, e aí para concluir, é que precisamos conhecer a natureza e as limitações das teorias que orientam cada alternativa, né? Isso que é uma coisa que eu estou aqui na burocracia, enfim, a gente acaba que vai lidando ali com as situações do dia a dia e muitas vezes o debate conceitual que está por trás de cada proposta não aparece, né? Então, acho que o mérito aí desse trabalho é tentar chamar atenção para públicos mais amplos, em especial de não economistas, porque está por trás, né, de cada uma dessas alternativas, reconhecendo que cada uma delas tem suas características, suas limitações, suas potencialidades, e a gente precisa, de acordo com a definição de quais são as prioridades que vamos buscar, a gente poder entender e adequar cada uma dessas alternativas, considerando essas limitações e potencialidades. Então é isso, paro por aqui. Não sei se o André quer complementar, né? Ficamos à disposição para fazer o debate. Obrigadão, Márcio. É excelente a sua apresentação. Eu acho que não só pelo debate já ser, que nem tu falou, já ter uma parte ali de não economistas, tem uma questão que ele sempre é colocado, né, nas mídias, mas também eu acho que hoje, para o Brasil, no comparativo, pode ser muito interessante. Quando você vê Banco Central Europeu, o Federal Reserve lá dos Estados Unidos também, eles decidiram não mudar ali a orientação de política monetária para não entrar no caminho dessas políticas fiscais, né, desse momento de crise, de pandemia. No Brasil parece que a gente está meio que no caminho contrário, então é muito importante você trazer esse tema agora para a gente debater aqui no grupo. O André ele teve um probleminha com o computador dele, mas aí a hora que ele voltar, eu acho que ele vai querer falar um pouquinho também. Eu acho que daqui uns 10 minutinhos ele já consegue voltar. E aí eu vou abrir agora para o pessoal que quiser fazer as perguntas, né, para o Márcio, quiser comentar sobre a apresentação dele sobre o tema. Eu vi que eu acho que o professor Luiz Fernando já levantou a mão, ele quer fazer uma pergunta. Não, professor, pode perguntar para ele aí. Tá, não, é só agradeço a apresentação, mas, assim, só eu entendo o objetivo do artigo, né, de tentar atingir um público maior, né, porque, assim, do ponto de vista teórico, para essa plateia aqui, a gente já sabe exatamente o que está por detrás da visão mais ortodoxa e da visão, digamos assim, mais pós-keynesiana, né? Assim, em termos se o objetivo é ter poder de persuasão, eu sugeriria um caminho complementar, que é o seguinte. Assim, eu não sei se só dizer, olha, essa aqui está baseado nessa teoria, essa teoria está equivocada, tem uma outra teoria, eu não sei se isso é suficiente. Tá? Alguém pode dizer assim, mas essa teoria de vocês aí está equivocada. Né? Vocês são os gastadores, não sei o que lá. Então, eu acho que um caminho
interessante é olhar a experiência internacional de política fiscal, de regras fiscais, e dizer, olha, existem outros países, tá, que seguem política fiscal, regras fiscais diferentes, com outros objetivos, com eficácia melhor, né? Então, por exemplo, saiu hoje no Valor, né, um trabalho do Jesus, esqueci o sobrenome dele, de um espanhol lá da Universidade Básica, eu conheço ele. Ele mostra que, por exemplo, os problemas da zona do euro, né, que tem as regras fiscais, né, o Tratado de Maastricht, né, tem resultado num crescimento econômico da zona do euro menor do que com exceção do Japão, né? E assim, não é. Você pode dizer, mas tem problema estrutural da zona do euro, mas é menor do que antes da implantação do euro e do Tratado de Maastricht, né? Então, eu acho que eu sugiro é que vocês querem ter poder de persuasão, avancem nas experiências internacionais e mostrem que aí sim você vai dizer, olha, você tem um conjunto de experiências que é muito mais eficaz do ponto de vista, né, de políticas contracíclicas, né? Aí tem que ver exatamente o que dizer, olha, a gente tem que olhar não só desse ponto de vista, mas tem outros objetivos que devem ser vistos se a política fiscal atinge esses outros objetivos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na linha da persuasão, né, é mostrar que o próprio FMI está revisando, né, a sua postura, no sentido de estar se tornando menos fiscalista e estar defendendo investimentos em infraestrutura. Tem estudos, inclusive, do FMI, analisando os multiplicadores fiscais derivados de investimento público, etc, etc. Então, eu acho que esse seria um caminho extremamente fértil para tentar fazer o convencimento, porque no fundo é isso. Isso é uma briga de convencimento, né? E, sem dúvida, a nossa opinião pública, a imprensa, a mídia em geral, o Congresso Nacional, está muito atrasado, né, dentro desse ponto de vista. Ainda há uma predominância muito forte dessa macroeconomia do lar, vamos chamar assim, e aí a gente tem que procurar fazer um convencimento. Enfim, são essas as minhas sugestões aí para fazer um caminho, mas eu acho bastante interessante procurar aí fazer uma coisa que não seja só para economistas. E se o objetivo é esse, saia um pouco, procure sair um pouco da teoria e entre e mostre experiências, outro FMI, órgãos multilaterais, caminhando em outra direção. Tá bom? É isso. Obrigado. Márcio, eu vou fazer essa primeira rodada. Eu acho que é melhor deixar fazendo as perguntas, e aí depois de uma vez, cada uma você pode. O João está com a mão levantada, tá? Não sei quem mais, eu só estou vendo a mãozinha dele, né? Mas não sei se tem outras mãos bobas. E respondendo, né? Agora o professor João estava aqui com a mão levantada, né? Ele quer fazer uma pergunta, professor? Sim, boa tarde, boa noite já, né? Boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo bem, né? Vou fazer alguns comentários aqui. Quer perguntar?
uns comentários rápidos. Sim. Né? Bom, assim, a tarefa de persuasão não é uma tarefa fácil, embora seja uma tarefa necessária. Só para lembrar que o Keynes, no seu Ensaios de Persuasão, ele disse que, na verdade, ele deveria ter chamado o livro de Ensaios de Profecia, porque fez boas profecias, mas não fazia persuasão. Então, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa assim, sempre de bater contra uma rocha dura, né? Bom, eu vou colocar algumas questões aqui. Eu me sinto assim repetindo, às vezes eu me sinto um pouco Suplicy, assim, Eduardo Suplicy, que repete, e ele tem sucesso. Embora não tenha a mesma habilidade dele, vou repetir algumas questões. Mas não vai cantar não, né, João? Não. Ainda não, porque ele começou a cantar depois dos 75 anos. Então, aliás, esses dias ele fez 80 anos, uma maravilha. Mas, não vou cantar. E olha o tempo que ele andou perdendo. Podia cantar. É verdade. Calma, já vou entrar aqui no ponto. Vou falar o seguinte, olha, para mim me soa estranho planejamento ajustável aos ciclos. Porque eu penso que a palavra planejamento está associada à ideia de fim de ciclos e não uma adaptação a uma economia cíclica. Eu acho que políticas emergenciais, sim, são políticas onde a gente se adapta num sistema que é instável e a gente vai lá lutar contra as instabilidades. Mas eu acho que a palavra planejamento está muito mais associada à ideia de fim dos ciclos. E eu acho que está assim no Keynes. E aí tem um ponto que eu acho que é importante aí que o Márcio levantou, que é o ponto sobre o orçamento, que o Keynes dividia em orçamento de capital e orçamento corrente. Na verdade, o Keynes não fazia só essa divisão assim, né? Dessa forma assim mais simples, que é muito conhecida, na verdade, numa visão muito macroeconomista, né? Que é essa visão que o Márcio apresentou do orçamento de capital. Eu diria o seguinte, que essa discussão do Keynes aparece de 1942 até 1945, então são vários textos do Keynes, vários pronunciamentos, várias discussões sobre como organizar o orçamento, que, na verdade, era orçamento público, orçamento corrente. Agora, o orçamento de capital ele era dividido em duas partes. Não era só orçamento de capital público, orçamento público de capital. Era o orçamento público de capital e o orçamento privado de capital. Né? O orçamento privado de capital fazia parte da ideia do Keynes de orçamento de capital. Dentro do orçamento público, é muito conhecida a ideia, foi a que o Márcio apresentou, com uma vírgula, eu colocaria. No orçamento público, o Keynes introduz também, no orçamento público de capital, o Keynes introduz também a previdência social e sugere o estabelecimento de uma rubrica no imposto de renda para financiar a previdência social. Então, o Keynes colocava no orçamento de capital o investimento tradicional, esse que a gente conhece, e mais a previdência social. Porque, na verdade, na cabeça dele existiam dois pilares na sociedade dele, o pleno emprego e a seguridade social. Então, isso aí tinha que ser preservado no orçamento público de capital. Mas tinha um orçamento privado de capital também, que não é o gasto público, mas é o incentivo e o controle público sobre o investimento privado. Então, o que eu estou querendo destacar aqui é que o Keynes propunha o controle
sobre o investimento privado. Tem uma revista muito interessante, que é pouco conhecida, chamada Political Quarterly, que o Keynes foi um dos fundadores, o principal editor era o Leonard Woolf, o marido da Virginia Woolf, que era onde eles discutiam política e economia também. Então, nesse período, há vários autores que discutem, alguns autores, vários é um exagero, alguns autores discutem planejamento, e eles discutem planejamento dizendo o seguinte, que aquilo é a ideia de um grupo, que o Keynes fazia parte, inclusive, que o orçamento privado de capital tem que ser controlado pelo Estado através de incentivos. Eles sugerem essas coisas mais conhecidas dos nossos dias, subsídios, preço de energia elétrica, etc., etc. Mas ele fala, olha, alguma coisa a gente tem que fazer para controlar o orçamento privado de capital. Então, eu sugiro, assim, na ideia de pensar em persuasão e investimento mesmo para eliminar ciclos, que não é só investimento público, é investimento privado também. Né? Então, esse é um ponto assim, que eu acho que falta um pouco às nossas discussões, né? De sempre pensar no orçamento público de capital. Tem que ter o orçamento privado de capital também. Sem o setor privado, esses ciclos jamais acabarão. E a ideia do Keynes era finalizar os ciclos. Bom, era só isso, já falei demais, mas sinto que estou repetindo isso em todos os lugares que eu vou. Desculpa se alguém já me ouviu falando isso. Eu estou falando e vou repetir outras vezes. Mas obrigado. Obrigado, João. Márcio, você acha que pode fazer mais alguma pergunta, ou você já quer comentar um pouco sobre essas, para não sobrecarregar muito? Você acha que mais uma pergunta pode? Não sei se ele... Pode ser mais uma. Pode ser mais uma? Tá, eu acho que o Cristiano tinha levantado a mão agora. Cristiano, se você quiser fazer a sua pergunta. Vamos lá, boa noite a todos. É mais um comentário. Primeiro, parabéns ao Márcio pelo trabalho, está super interessante, acho que didático e, né, como ele colocou, para um público não especializado, né, coloca bem o que está por trás de cada uma das propostas. Então, colocando só um exemplo, por exemplo, a sugestão que o Luiz Fernando colocou, né, por exemplo, o caso que eu conheço um pouco melhor da Europa. A Alemanha tem limite de déficit zero e de dívida. Ali, o limite de dívida não é como ele colocou, é realmente o limite de gasto nominal. Aqui acho que realmente é uma coisa Brasil, jabuticaba, mas limite de dívida você tem, tanto nos Estados Unidos, eles vêm recorrentemente aumentando esses limites de dívida, e na Alemanha você tem um limite de dívida que é constitucional a 0,35% do PIB, tá? Ele está previsto de ser, vamos dizer assim, quebrado ou em situações emergenciais. Então, por exemplo, agora na pandemia, a partir de 2020, foi autorizado que ele fosse, vamos dizer, estourado, né? Então, não só na Alemanha, mas em toda a Europa está um grande debate assim, não só como, no caso da Alemanha, tem esse limite adicional da Constituição Nacional, mas você tem as regras da União Europeia de déficit de dívida, né, limite de 60% de dívida PIB e déficit de 3% do PIB, e se isso já foi estourado já faz tempo, e isso aí já meio que nasceu já meio torto, já com a própria Alemanha e França desrespeitando, então nunca foi muito respeitado de fato, mas é que os países estão agora nessa discussão de reabertura, um debate fiscal amplo de quando isso deveria retornar. No caso da Alemanha, por exemplo, já 2022 já anunciaram que não, e quando em 2023 isso ia acontecer.
por um lado, tem um pouco isso está colocado nessas matérias, nesses links aí, né? O caso, a Merkel vai estar saindo agora, né? Que é do Partido Conservador, em setembro. O ministro das Finanças do Partido Socialista, ele seria favorável que voltasse em 2023, 2022 ainda não, mas em 2023 a cumprir esse déficit constitucional. Mas as pesquisas estão apontando para a Anne Baerbock, a candidata do Partido Verde, líder nas pesquisas. Eles dificilmente vão deixar de ter devem ser parte do próximo governo alemão, e já falaram que não vão cumprir o teto constitucional. Eles querem mudar a regra para incluir, além dessa questão das emergências, investimentos, como eu coloquei, investimentos em saúde, educação, clima e infraestrutura. É um pouco na linha do que o Márcio está colocando, né? Não vou estar dizendo que é exatamente a mesma coisa, né, da proposta de finanças funcionais, né, num termo mais lato, mas é um pouco incorporando esses conceitos. É isso, vamos dizer assim, na Alemanha, que é um dos bastiões da ortodoxia fiscal, etc. Então, a gente vê como é que a pandemia mudou um pouco. Esse grupo político, isso já vem há muito tempo. O pessoal, muitos aqui conhecem, né, o pessoal lá do MK de Berlim, né, que da Universidade Livre de Berlim, enfim, tem progressista, um pensamento progressista na Alemanha, mas, enfim, a voz desse pessoal passa a ser ouvida pela população geral, a necessidade de mudança dessa mudança, de não repetir os erros de crises passadas, como a austeridade após 2008, principalmente no caso europeu. A gente tem visto isso nos Estados Unidos, com os planos fiscais do Biden, mas a Alemanha, assim, é um marco interessante pela mudança de visão, assim, 360 graus do que vem sido, inclusive, pregado para os outros países, e eles estão pretendendo fazer a partir de agora, nessa questão do Build Back ou Build Forward Better, né? Enfim, mas é interessante ver como o Luiz Fernando colocou também essa questão das experiências internacionais, a visão do FMI, seria um novo consenso de Washington, mas aí a gente realmente colocar para essa mudança dessa visão do que está sendo feito de forma internacional, o que a gente poderia trazer de produtivo aqui para o Brasil, dado também as nossas dificuldades aí também de questão de país emergente, né? Mas, enfim, é só uma sugestão para aprofundamento da pesquisa, mas, mais uma vez, parabéns. Beleza, acho que eu sigo daqui, né, Juliana? Claro. Agradecer aí enormemente, né, as contribuições. Professor Luiz Fernando, assim, eu concordo integralmente, assim, eu sempre digo, né, que nessa árdua tarefa, né, de convencimento, sempre que a gente consegue fazer referência a experiências internacionais, ajuda demais, né? O pessoal, na discussão teórica, fica ali um pouco desconfiado, mas quando você apresenta, olha, mas na real está funcionando assim no país A, assim no país B, assim no país C, isso eu concordo que ajuda muito, né? E essa menção ao FMI, eu acabei não falando aqui na apresentação, né, mas tem uma passagem no texto que a gente cita isso, né, essa revisão aí da postura do FMI, mas, de fato, a gente fala de forma muito genérica, né, de que, olha, não tem país nenhum do mundo que tem regras tão rígidas, mas, de fato, não apresenta como funciona, né, em outros países. E aí, assim, acho que tem, sobre isso eu queria pontuar duas coisas. Primeiro reforçar, né, eu concordo, acho fundamental, e ao longo da pesquisa pretendo avançar nessa linha, e a minha ideia, inclusive, depois que concluir essa etapa aí de se dedicar ao estudo da realidade brasileira, iniciar uma sequência de pesquisas específicas país a país, né? Pegar aí começando das maiores economias mundiais, Estados Unidos, China, Alemão, Japão, enfim, seguindo aí para fazer uma análise mais aprofundada, né? Não só apresentar de forma genérica, mas olhar ali a institucionalidade caso a caso. Mas aí é uma pesquisa de mais fôlego aí, mas realmente eu vou avaliar aqui, conversar com o André também, ver o que a gente pode
já nesse texto, fazer alguns acréscimos nesse sentido, né? Agora, tem uma limitação que é do próprio convite, né? Esse é um livro que vai sair pelo IPEA, então tem, se eu não me engano, uns 20 capítulos que os autores já foram convidados para escreverem sobre assuntos específicos, né? Então, esse capítulo aqui já atendendo a demanda, enfim, e a gente também tem por mais que essas coisas nunca apareçam de forma explícita, né, como censura e tal, tem que calibrar bem, né, quais vão ser as apostas, né, para uma direção atual do IPEA, a gente conseguir plantar algumas sementinhas, aí gerar algumas dúvidas nos leitores e tal, enfim, para isso é importante conseguir publicar o texto, né? Então, acredito que não vai ser possível já nesse texto fazer um debate mais aprofundado sobre experiências internacionais, mas acredito que sim, dá para colocar algumas pontuações a mais do que já estão colocadas no texto e que eu acabei não reproduzindo aqui nessa exposição. Em relação às considerações do professor Sixu, essa coisa do Suplicy é boa, professor. Numa outra apresentação, eu lembro que o senhor mencionou essas questões do Keynes, eu fiquei anotando e tal, da minha parte está faltando mesmo pegar, né, onde estão essas passagens, ler, né, o Keynes lá no original, porque de fato isso foi meio que se perdendo, né, não aparece muito no debate público, né, e isso eu acredito que desde já dá para incorporar, sim, algumas reflexões até para fazer justiça, né, eu fiquei nessa a forma de apresentar, né, que associa o pensamento keynesiano original à segunda alternativa, e aí acaba fazendo na terceira alternativa um contraponto, como se fosse superando uma limitação que veio do Keynes. Eu fiquei realmente um pouco insegura se estaria sendo justo, né, com o pensamento original keynesiano, e eu acho que dá, sim, para umas ponderações no sentido que o senhor colocou. Depois eu puder aí, depois o senhor mesmo indicar onde é que estão essas leituras, eu tenho todo interesse aí de ler, enfim, e passar, ajudar, né, a dar mais visibilidade para essa discussão. Eu acho que é fundamental, tanto a questão de qualificar melhor o que seria esse orçamento de capital público incorporando a Previdência, como discutir o que é esse orçamento privado. E aí tem uma coisa que assim, eu estou falando um pouco do ponto de vista ali de quem está na burocracia, né? E realmente é uma coisa muito complicada, porque, veja, o orçamento ali do BNDES, por exemplo, né, da própria Petrobras, ele só aparece no orçamento da União na medida em que tem subsídios, enfim, algumas transferências, né, mais diretas, né, da União para a empresa estatal, enfim, e acaba que não tem no Brasil, até tem interesse em reconhecimento de outras experiências internacionais, se isso é feito, né, de ter digamos assim, um orçamento nacional, né, que incluindo o público e o privado, porque eu acho que é uma frente aí que tem muito que se discutir, enfim, e avançar. O risco disso, e imagino que é justamente por isso que não se avança muito na administração em relação a isso, é porque acaba que esse braço mais privado, né, ou paraestatal, enfim, acaba sendo uma válvula de escape aí, né, para realizar alguns gastos fugindo ao controle, né? Então, enfim, a gente tem que tentar problematizar essa discussão, mas ao mesmo tempo não, acredito eu, não propor nada que vá ser ali, enfim, chamar a atenção ali, o Tribunal de Contas da União, vai, não, peraí, é tão bacana, então agora vamos tascar mais restrições ainda para esse orçamento privado ou paraestatal, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que avançar do ponto de vista teórico, ter esse cuidado aí para ver como internaliza nas regras, né, na administração, enfim. Mas agradeço depois, se puder passar as indicações para leitura. E aí, Cristiano, sim, né, acho que na mesma linha do que eu falei para o Luiz Fernando, né, acho que
que é fundamental, né, avançar realmente nessa questão das experiências internacionais e, enfim, né, tendo aí algumas novidades em relação a isso, dessas práticas mais recentes, dá para pontuar sim, nem que seja ali numa nota de rodapé, então remeter a alguma outra leitura, eu acho que vai enriquecer o texto sim. E, por enquanto é isso, vamos para a próxima rodada. Ou se alguém quiser complementar aí, né, enfim. Isso, é o que eu ia, depois agora nessa segunda rodada, e aí quem quiser também depois complementar o que já tinha te falado, enfim, aí vai ficar à vontade também. Eu vou dar só a oportunidade, antes de quem ainda não perguntou, eu vi aqui já que a Isabel, acho que tinha levantado a mão, né? Isso, pode perguntar, a gente abre essa segunda rodada agora. Obrigada, Juliano. É que eu tenho um compromisso às 19h40, eu queria aproveitar também para conversar aí um pouco com vocês. Ô, Márcio, eu sei que, obviamente, você já falou que o texto ele tem um objetivo mais para não economistas até do que economistas, mas eu fiquei com uma dúvida no seu primeiro slide teórico. Acho que é melhor se eu não projetar, eu anotei aqui, deixa eu só pegar aqui minha anotação. Bom, enfim, você fala duas coisas, você fala que para a visão tradicional, necessariamente o aumento dos gastos públicos... boa, bota aí, Juliano, por favor. Pode ir mais para frente, mais... Aqui, né? Aqui, o terceiro item, né? O terceiro e quarto item eu queria comentar, né? Que a ampliação dos gastos públicos provoca necessariamente o aumento da inflação. Eu não sei se no artigo vocês estão qualificando isso, porque, assim, é claro que muita gente está falando um pouco isso hoje em dia, e o item seguinte também, mas não é necessariamente verdade, né, para toda a visão tradicional, né? Ou você tem, na verdade, ou você tem que monetizar a dívida para dar inflação, ou você está trabalhando com a teoria fiscal do nível de preços, né? Senão o que você vai dar é pressão nos juros e crowd out no consumo e no investimento, né? Então, eu não sei como é que vocês estão trabalhando, mas eu acho legal, eu acho que, assim, hoje a gente está muito focado na conjuntura, e eu acho que a gente está passando um pouco pelas questões dos fundamentos, assim, né? Eu não sei como é que vocês estão fazendo lá no artigo. E o outro ponto também que é o seguinte, que é sobre o papel a relação entre solvência e confiança, né? Essa relação ela está muito presente nos artigos mais atuais do Alesina, 2018 e 2019, mas não é unânime. O próprio Alesina, quando ele fala assim, não, os fundamentos teóricos da tese da austeridade expansionista estão em 92, né, num texto dele de 92. E nesse texto de 92, eles são completamente real business cycles, ou seja, né, o aumento dos gastos, principalmente se for em pessoal, por exemplo, aumenta o salário de reserva, e aumentando o salário de reserva, acaba reduzindo o lucro e o investimento. Então, o vínculo também é pelo investimento, mas não pela confiança. Essa coisa da fada de confiança, ela só surge no Alesina nos últimos dois artigos, né, o de 2018 e o de 2019, que é aquele livro que foi a última publicação dele antes da morte, né? Então, assim, eu não sei como é que vocês estão fazendo lá no artigo, mas eu, assim, mesmo que seja para não economistas, eu acho importante, assim, ou qualificar, né, olha, eu estou usando essa referência, né, porque não é geral, não é, assim, absolutamente verdade, né, que todo gasto causa inflação, e nem que todo, né, link, né, o mecanismo de transmissão do investimento é só na confiança, na solvência, né, tem ali um fundamento teórico baseado no pessoal do RBC, que está bem claro aí no pessoal do Alesina. Então, era isso, né? E eu concordo inicialmente com a fala do Lufa, eu acho que é muito importante, né, apresentar, comparar mesmo, né, as experiências internacionais, mas eu acho que você já esclareceu, né, que isso aí é tema de pesquisa, né, de longo prazo, né? Eu acho muito legal, muito válido. Então, obrigada, gente. Obrigada, Márcia.
Obrigado. O Daniel, eu acho que ele tá com a mão levantada, ele quer perguntar também, Daniel. Eu acho que deve estar com o microfone fechado aí, vê se ele habilitou. Tá. Aí. Foi mal. Então, primeiro, eu queria parabenizar você, Márcio. Gostei muito da apresentação, acho que o trabalho está bem promissor. Complementando um pouco o que a Maria Isabel colocou, né? De fato, as explicações ortodoxas para a inevitabilidade ou não do processo inflacionário na ocasião de gastos deficitários, né, tem outros elementos, mas eu diria que esses elementos vêm da própria insuficiência da compreensão deles na realidade dos sistemas, do funcionamento dos sistemas monetários e de finanças públicas que existem no mundo real, né? Porque, por definição, e na verdade, todo o gasto público é expansor do estoque monetário, né? Ele acontece através da criação de base monetária e, ao mesmo tempo, criação de moeda quando é feito através de bancos. A gente poderia imaginar também envelopes de dinheiro sendo enviados, enfim, mas é sempre criador de moeda. Então, nesse sentido, eles acabariam se colocando numa situação em que todo o gasto público seria inevitavelmente inflacionário, se a gente trabalhasse com alguma versão da teoria quantitativa, ou até eles teriam que reconhecer que não é só nem o gasto público, mas, enfim, até o gasto, aliás, nem o gasto, mas só simplesmente a realização de empréstimo bancário também seria inevitavelmente inflacionária pelo mesmo motivo, né? Porque cria-se moeda naquela ocasião. Então, é porque eles realmente trabalham com uma visão de moeda em que as variações do estoque em si, que entra na equaçãozinha deles, é toda muito confusa, né? Então, a gente poderia também responder um pouco por ali, mostrar que a tese inflacionária deles é muito frágil em todos esses sentidos. E aí, eu queria entrar num ponto, Márcio, assim, eu gostei muito, eu no início da sua apresentação estava até um pouco preocupado, porque eu achei que você estava pegando leve demais com o pessoal fiscalista, mas percebo que é uma estratégia de retórica, de entrada no debate, você vai aliviando até chegar nas questões mais polêmicas ali para o final e apresentando a sua tese de maneira bem forte, eu diria. É um pouco, né, da estratégia do Keynes, que vai devagarinho, aproveita um pouco que o pessoal já aceitava para depois, né, tentar dar rasteira quando você foi minando um pouco as resistências. E aí, assim, eu fiquei até mais tranquilo com a discussão sobre, né, a separação entre diferentes orçamentos e tal, porque eu acho que a gente pode, de certa forma, resumir o que a gente está tentando fazer como se fosse uma tentativa de eliminar o vício que a gente tem com o raciocínio de busca de fontes de financiamento para o Estado. Né? Porque, como a gente tenta demonstrar, o Estado não tem como realizar os seus gastos que não seja através da criação de moeda. Ele é o criador original de moeda, né? Então, o Estado em si teria, e faz todo sentido que ele atue dessa forma, cria moeda na hora que faz os seus pagamentos. Agora, a gente pode criar um monte de condicionalidades para impedir que o Estado tanto aproveite essa capacidade de criar moeda, né, para realizar gastos sem limite, e até para obrigar que certos atores estatais, né, sejam enquadrados numa posição de usuários de moeda. Né? Então, um exemplo é o próprio caso europeu, né, em que você tem um arranjo monetário em que a moeda é supranacional, os governos nacionais não têm a oportunidade de venderem as suas dívidas soberanas
num mercado em que há participação da autoridade monetária, pelo menos de maneira permanente, né? Quando dá muito problema, eles dão um jeito de absorver. Normalmente, os governos precisam encontrar atores privados para absorverem ali as suas dívidas. E isso, de fato, coloca um empecilho para esses governos de praticarem gastos deficitários persistentes, porque você vai ter um acúmulo do endividamento desses governos e você fica sendo obrigado a convencer atores privados a absorverem essas dívidas. Eventualmente, você tem sim um motivo para eles se preocuparem com a tua capacidade de obter euros para validar aqueles pagamentos. E aí, assim, é engraçado porque a Alemanha ela tem uma vantagem, né, em que, como ela adotou desde sempre a estratégia de ser uma exportadora líquida naquele cenário, todo mundo pratica um câmbio fixo com a mesmíssima moeda um com o outro, né, o exportador líquido realmente vai ter muito pouca dificuldade de praticar uma suposta responsabilidade fiscal, porque ele está contando justamente com esses fluxos comerciais com os outros participantes, né? Então é como se você sempre vai ter num jogo de pôquer com fichinhas limitadas alguém que joga melhor e vai acumular as fichas dos outros. Só que o problema é que esse jogo não tem como persistir se os outros ficarem sem fichinha, que é mais ou menos a impossibilidade do sistema como um todo de funcionar, né? Os outros participantes daquele sistema acabam ou empobrecendo demais, endividando e empobrecendo demais os seus setores privados, ou tendo que complementar isso com déficits públicos permanentes que acabam se tornando estoques insustentáveis nesse cenário. Então, assim, a Alemanha fica tirando essa onda, né, de não precisar recorrer a gastos deficitários, mas só porque os outros recorrem para manter o sistema como um todo ainda sustentado durante algum tempo, e quando tem crise eles dão um jeito de botar os outros de joelhos para impor novas condições para que o sistema continue funcionando. E aí, voltando para a questão central, Márcio, eu sugeriria então que a gente tentasse focar mesmo nessa distinção entre condicionalidade prévia ao gasto e fonte de financiamento, porque de verdade o Estado não precisa ter a preocupação com a obtenção de fontes de financiamento, né? Financiamento, isso é diferente de todos os outros, assim, fonte de financiamento no sentido de buscar dinheiro para depois gastar, né? Isso os outros precisam. Para o Estado, a única questão que se coloca é o gasto é através da criação de moeda e depois existe o funding, né, na forma de recomposição das carteiras que foram criadas por esse gasto deficitário original, que é todo monetário, tudo moeda na sua origem. Aí, nesse sentido, a gente elimina completamente a lógica, a justificativa para que haja condicionalidades arbitrárias a qualquer gasto, né? Porque mesmo esse esquema de separar orçamento e tal, que né, tem muitos heterodoxos que estão tentando oferecer alternativas, mas todos eles ainda cometem esse erro de se apegar ao vício de procurar fontes prévias, que são basicamente condicionalidades que estabelecem que você precisa ter um resultado contábil arbitrariamente definido no passado para permitir que o gasto aconteça corrente para o futuro. Né? Isso, assim, pode ser que em alguns casos isso encaixe bem com o que faz bem para a economia. A economia, o que significa fazer bem para a economia? Né? Contribuir o suficiente para a demanda agregada nos levar ao pleno emprego sem esgotar o limite inflacionário, o limite externo, e oferecer bens e serviços né, até esses limites também, mas de modo a garantir os direitos fundamentais que a gente tenta garantir na Constituição. Então, esse seria o objetivo. E eu acho, Márcio, que nenhum tipo de condicionalidade associada a resultado contábil prévio vai permitir que isso aconteça com funcionalidade plena. Porque eu não vejo nenhum motivo para os resultados contábeis, né? Diferenças entre receitas e despesas do governo, que tenham sido observados ao longo de um período passado, sejam perfeitamente encaixáveis no que a gente precisa fazer em termos de planejamento para garantir esse bom funcionamento da economia para frente. Então, de certa forma, a gente está tentando achar uns truquezinhos, né,
que permitam que esse raciocínio da imposição das condicionalidades prévias para o gasto corrente futuro encaixe melhor no que a gente acha que tem que ser feito, no princípio funcional. A gente está tentando descobrir isso. Eu acho que vai ser muito difícil para a gente fazer isso, achar esse tipo de associação. Eu descobri o resultado contábil que, acontecendo no passado, determina o gasto que encaixa bem no presente, entende? Eu acho que a gente vai ter dificuldade. Por isso que eu tendo a apostar na apresentação da alternativa, quer dizer, gente, não existe perigo, não existe problema, não existe necessidade da gente ficar preocupado com o esgotamento de fontes de financiamento para o Estado e da necessidade de controlar o tamanho de dívida só por causa dela mesma, né? Sem olhar para os resultados econômicos consequentes disso. Então, seria assim, eu sei que não é fácil, é o nosso desafio, mas eu acho que, para tentar identificar qual é o desafio, eu acho que é esse para a gente. É isso. Obrigado, Daniel. Márcio, você não liga de falar sobre essas duas considerações primeiro, porque aí a Isabel falou que ela já estava quase saindo, que aí daria tempo de responder as questões dela, e aí, claro. Depois a gente abre de novo para uma terceira rodada. Pode ser? Pode, claro. Não, eu até vi aqui, obrigado, Maria Isabel. Eu não sei aqui, depois eu vou conseguir copiar os links, né, que circularam aqui. Não sei, o Caio falou de mandar no grupo, estou no celular, estou meio atrapalhado aqui, mas eu vou querer depois aí pegar as referências, sim. Aí, assim, aí de novo, assim, tem um ponto que é o que é possível, o que é interessante, né, acrescentar de leitura, de reflexão para trabalhos futuros, o que desde já seria interessante pontuar, né, nesse texto. Aí tem uma preocupação que eu tenho, em geral, assim, uma coisa que me incomoda, que às vezes acontece muito em textos heterodoxos, o autor, às vezes, passa ali metade do texto apresentando o que ele quer criticar da visão convencional, e depois, quando acabou o texto, ele não apresentou o que ele está botando no lugar, né? Então, eu fico me policiando um pouco para, nesses textos mais curtos, também não gastar tanto espaço assim, né, com a exposição, né, do pensamento convencional, mas o que não impede, de forma alguma, de indicar algumas leituras, né, algumas referências, e aí deixa quem se sentir incomodado criticar também, né? Porque senão a gente acaba que não sobra espaço, né? E, como eu disse, é um livro que vai sair pelo IPEA e tal, então esse texto aí pode não parecer nesse público, né? Que enfim, né? Que domina aí melhor do que eu essas discussões mais teóricas, mas em relação aos demais capítulos do livro, com certeza esse é o mais digamos assim, passível de censura pela direção atual do IPEA, né? Vamos colocar nesses termos. Então, aí que está um pouco essa preocupação de não aprofundar muito a visão convencional, mas, insisto, assim, acho que realmente cabe pontuar, indicar algumas leituras e tal, botar ali as referências, né? E aí com esse cuidado para não ocupar muito espaço do texto, né, com essa exposição do que vai ser criticado, porque é algo que eu acho que a gente tem que tentar se policiar um pouquinho para não desperdiçar algumas oportunidades de alguns espaços que a gente vai conseguindo ter para alcançar outros públicos, né. Mas agora, de qualquer forma, além, no mesmo sentido, né, da questão o professor Luiz Fernando mencionou, né, das experiências internacionais, aí outros textos virão, e aí acho que é interessante, sim, em outros textos, fazer um debate aí mais aprofundado, né, para apresentar outras abordagens, né, para além ali do básico da lei de seio, teoria quantitativa da moeda, para poder fazer essa discussão nos termos que vocês estão colocando, que, enfim, para mim é um pouco aprendizado. Como eu disse, eu me afastei da economia, né, fui fazer um mestrado, doutorado em geografia, agora estou voltando, então, de fato, tem algumas leituras aí que eu ainda preciso fazer, então, algumas reflexões para poder
avançar nesse debate. Agora, falando aqui no âmbito que eu tenho convivido mais, né, da burocracia, eu digo para vocês que não é muito mais sofisticado do que o que eu estou apresentando, não, o pensamento predominante nas pessoas que mexem com esses assuntos. É a coisa bem simplória mesmo. Assim, o pessoal pensa, olha, se aumentar o gasto, vai aumentar a inflação e é um trade-off, não pode aumentar porque vai aumentar o gasto porque vai aumentar a inflação. E aí eu pergunto, mas então qual é o parâmetro, né, qual é a referência que vocês adotam como limite para esse aumento de gasto? Não existe. É assim, se aumentar o gasto, vai aumentar a inflação e acabou. Então é isso e acabou, não tem um mínimo de formulação aí para a gente poder fazer o contrafactual, não tem, acabou. Pelo menos no âmbito de quem trabalha aí no executivo ali com esses assuntos, é nesse nível mesmo, infelizmente, a discussão. Então, aí para fazer uma discussão com o pessoal que está publicando na academia e tal, aí já realmente é um debate mais aprofundado e essas sugestões aí de leitura vão ser importantes, sim, para a gente aprofundar. Aí não sei, Maria Isabel, se quiser complementar alguma coisa, porque você está de saída, depois eu respondo, Daniel. Não, tá tudo bem, eu acho que é isso que você falou. Agora, eu acho que a gente deve ter... Então, a gente tem que fazer uma meia-culpa, né? Se essa galera tá com essa... não tá sabendo, né? Não tá afirmando aí, né? Uma coisa que a própria teoria tradicional não necessariamente concorda, porque mesmo o que o Daniel comentou, né? Todo gasto ele cria moeda, por definição, obviamente, mas você está imaginando que esse gasto você gasta, mas você está imaginando que simultaneamente você está arrecadando. Então você está, na verdade, você poderia estar tirando a liquidez simultaneamente. Então aí, nesse caso, né, qual que seria o mecanismo dos gastos para a inflação, né? Porque não seria expansão monetária imediata, né? Porque se eu estou vendendo títulos ou tributando, eu estou tirando a liquidez da economia. Então, o vínculo moeda-inflação, ele precisa ser explicado. Claro que você pode falar, não, sempre pode demorar um tempo, né? Então, o vínculo gastos públicos e inflação, né, por onde que ele está saindo, né? Ou seja, onde é a explicação? Ou tem que ser pela teoria fiscal, de nível de preços, né? Ou tem que ser que realmente você, em algum momento, você vai monetizar uma dívida. Se você não fizer isso, que eu estou fazendo, mantendo, né, o equilíbrio fiscal o tempo todo. Daniel quer falar? Está fechado, Daniel. O microfone. É que é justamente assim, o debate que eu acho que faz sentido é para a parte deficitária, né? E aí, na parte deficitária, sempre vai haver alguma expansão monetária, né? Porque você vai formar aquela riqueza líquida adicional, riqueza financeira líquida adicional, parte dela vai se manter como base monetária e moeda, né? Na verdade, a moeda vai ser a parte inteira, base monetária e títulos vão acontecer, se a gente trabalhar só com moeda bancária, vai ficar tudo moeda bancária. Isso. E títulos e reservas bancárias vão ser recompostos no âmbito dos bancos. Se a gente tiver saques e, né, retenção de papel moeda, tem outra coisa. Mas, então, sempre vai ter essa expansão monetária, né? Então, assim, a gente olharia essa expansão monetária mesmo com esses mecanismos de enxugamento, né, que vão acontecer para que a taxa de juros se mantenha, mas você teria expansão. Então, é por isso que porque a visão deles, né, é ainda como se o financiamento fosse feito com um dado estoque de moeda, né? Eles ainda têm, ou quando é endógena, aí a coisa, porque para o Alesina aí é totalmente diferente, né? Aí realmente é endógena a moeda deles e você tem só a parte inflacionária, seria o que fugir do comportamento real, isso é só inflacionário, acabou, não tem problema. Então, mas para a gente, dá para mostrar que sempre vai ter expansão monetária, né? E, portanto, eles têm que nos convencer. Se sempre tem expansão monetária, quando é que eu sei que é e não é? Aí a gente trabalha com a TQM que funciona para a gente. Então, é demanda. Para de falar em moeda. É demanda. Exatamente. Demanda demais e o produto não consegue. Exatamente. Produto potencial exógeno demanda demais. Pronto. Aí tudo bem. Isso.
E eu acho que dá para a gente fazer isso na cara deles assim, se a gente pega nesse detalhe, eles não se sustentam. Porque é a pergunta que você faz, vem cá, mas você está dizendo, então, qualquer expansão monetária acima do que tinha antes é inflacionário? Então, eu vou te mostrar aqui que todo gasto público é inflacionário na tua definição. E mais, empréstimo bancário também. Você é contra empréstimo bancário, né? Aí eu acho que eles botam a viola no saco. É mais ou menos isso. Mas, ô Márcio, olha só, eu não acho que você precisa incluir nada disso, sabe? Eu acho assim, eu só faria uma nota, se tiver que todo gasto, ou que o gasto público é sempre inflacionário, eu faria uma nota de rodapé, sabe? Eu não faria, eu não entraria nos textos, não, tá? Se pareceu isso, desculpa. Mas eu só faria uma nota, porque não necessariamente, assim, uma nota, de repente, né, explicando isso, explicando assim, não, peraí, depende, né, quais são as possibilidades que isso aconteceria. Mas, gente, olha só, vou pedir desculpa, eu tenho aula agora, e já estou até com 5 minutos atrasado, um beijo, e até a próxima para vocês. Desculpa, Márcio, agora ter que sair no meio da sua Obrigado, não, foi ótimo, obrigado. Tchau, gente. Não, e aí, dando sequência, então, com os comentários do Daniel, né, aí 2 pontos que eu queria mencionar. Uma coisa que me marcou, assim, isso aí já deve ter quase 10 anos. Um debate que a gente organizou pela carreira de Planejamento e Orçamento, na época o Mansueto, ele estava ali como degradado ali do IPEA e tal, fazendo o blog dele, divulgando, né, o pensamento ali mais neoliberal ali durante os governos do PT, e aí o pessoal querendo ter contraditório aí nos eventos que a gente organizava pela associação da nossa carreira, aí convida lá e tal, e beleza, vamos lá, convidou. Aí foi lá, e uma coisa que eu achei curiosa, ele abriu a fala dele dizendo o seguinte, da satisfação que ele tinha de estar falando com o pessoal da carreira de Planejamento e Orçamento, porque ele esperava que esse público, enfim, poderia entender, né, as coisas que ele estava falando, porque nos espaços que ele vinha frequentando, ninguém entende nada de finanças públicas, de administração pública, etc. Ele estava falando ali da Casa das Garças, né, do pessoal do sistema financeiro e tal, e eu acho que é um pouco por aí mesmo, sabe? Eu acho que tem um debate teórico, internacional e tal, que tem poucos brasileiros que participam, né, enfim, com consistência, né? Em geral, os brasileiros que entram nessa discussão acaba entrando de forma muito, muito superficial, mas realmente tem referências internacionais interessantes, etc. Tem o povo do mercado financeiro, né, que não entende nada de administração pública. Aí um exemplo claro, né, o atual ministro da Economia, vocês vão lembrar, quando ele assumiu ali, antes de assumir, né, no período de transição, o então presidente do Senado, se eu não me engano, ele estava procurando ali o Paulo Guedes, olha, um orçamento aqui, né, do ano que vem, no caso seria 2019, tem uns assuntos aqui para a gente tratar e tal, e aí ele falou, não, vocês resolvem aí o orçamento de vocês, deixa que a gente resolve o nosso. Ele estava assumindo o Ministério da Economia e não sabia que o orçamento de 2019 tinha que ser executado a partir do que foi aprovado no ano anterior. Assim. Então, é nesse nível, né, os nossos supostos especialistas aí do mercado financeiro não têm o mínimo conhecimento ali de como é que funciona a administração pública, enfim. Então, é um pouco isso assim que eu queria colocar na entrada, aí para dialogar com o comentário do Daniel, e aí dizer o seguinte, né, de fato, essa PEC, né, que está sendo apresentada aí no texto como algo mais razoável ali, que merece ser debatido, é um pouco também por falta de outra opção, né? Assim, o que eu tenho essa conversa de longa data com o Daniel, assim, qual é a nossa PEC, né? Qual é o nosso arranjo institucional? Na hora da gente revogar essas coisas que estão aí, o que a gente vai dizer que vai colocar no lugar? E aí é mais um ponto que me parece, o gargalo não é a discussão teórica em economia, e sim na dimensão da ciência política, né, enfim, né, das relações de poder entre entes,
federados, entre executivo e legislativo, e aí a gente tem que ter alguma coisa para colocar no lugar, né? Então, se a gente tivesse assim, olha, a nossa proposta de emenda constitucional é essa daqui, e a gente vai revogar a lei de responsabilidade fiscal e no lugar vai botar uma outra lei. Então, quando for fazer o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, leis orçamentárias anuais, os nossos conceitos são esses, o nosso glossário é esse, né? Enfim, os regramentos que nós vamos instituir são esses. Se a gente não tiver essas propostas, a gente é engolido pelo outro lado, que vem com as propostas restritivas, né? Coloca lá na Constituição, nas leis, ela não pode, não pode, não pode, não pode. E a gente tem que ter alguma coisa para botar no lugar, nem que seja para dizer, ó, pode, pode, pode. E aí, ciente de que o máximo da funcionalidade das finanças públicas provavelmente exigiria um grau de liberdade do Poder Executivo que não é condizente com a correlação de forças, né, política real, né? Então, os parlamentares, via de regra, de todos os partidos, pode ser direita e esquerda, eles gostam ali de criar algumas dificuldades para o Executivo para vender a facilidade. E mesmo sem entrar em coisas de corrupção, enfim, né, mesmo ali no âmbito da legalidade, faz parte ali do jogo. Ó, você não pode fazer isso, mas eu posso fazer aqui uma excepcionalidade e tal, você manda aqui um projeto de lei que nós vamos discutir aqui se vamos aprovar ou não, e aí tem o jogo político. Então, eu acho que é esse que é o ponto, né? No texto, me parece que está satisfatório e até repetitivo em alguns momentos, essa explicitação do posicionamento de que não existe necessidade de arrecadação prévia para gastar na moeda, né, que o governo monetariamente soberano emite, etc. e tal. Está até um pouco repetitivo, acho que isso aparece bem. Mas, de fato, como a ideia foi alicerçar a discussão em propostas que já estejam ali tramitando, enfim, faltou ali ter alguma outra proposta, né, de emenda constitucional ou algum outro arranjo que pudesse embasar a argumentação de que as alternativas que estão em discussão, porque esse que é o mote, né, do capítulo, tem uma outra proposta ali que, se a gente puder aqui nesse grupo, né, em outros espaços, construir outras alternativas, eu vou achar ótimo, né? Enfim, isso aí é só um texto para contribuir nesse debate, que não vai se encerrar de forma alguma, né? Eu não sei, Daniel, se dá conta aí. Acho que a gente tem essa discussão de longa data, né, Daniel? Então, assim, acho que não for o caso, a gente pode aprofundar, mas dá oportunidade também para outros falarem. Isso, obrigado, Márcio. Vamos abrir outra rodada. Eu não sei se alguém queria fazer alguma pergunta, ainda queria comentar sobre... O Caio levantou a mão. O Caio, tá. Caio. Não, gente, desculpa, foi sem querer. Mas aproveitar que eu tô com o microfone aberto, para parabenizar o Márcio aí, que o trabalho que ele tá fazendo é mega importante, não só de tornar público esse debate acadêmico, né? Trazer uma linguagem mais acessível. E também a aula do Sixu sobre separação do orçamento de Keynes está anotado aqui. Foi muito esclarecedor, novidade para mim. Obrigado, gente. Isso é isso. Desculpa aí. Sempre tem uma aula diferente, tem que ficar sempre anotando sobre o Keynes ali quando o professor fala. Ele quer comentar de novo, professor? Não sei se levantou sem querer também, um pouquinho. Tá, vai lá. Ô, Márcio, eu mandei no seu WhatsApp uma indicação de referência aí, não sei se você já pegou. Peguei seu contato aqui no grupo ABC, te mandei aí. Beleza, eu pego aqui depois. Obrigadão. Bom, outra questão é o seguinte, eu acho que vale a pena, talvez, você pensar numa discussão que apareceu recentemente, que nesses debates mais quentes entre heterodoxos, apareceu a ideia de fazer uma agência nacional de investimentos. É uma ideia interessante, mas foi apresentada assim como uma ideia original. Essa ideia, na verdade, é do
Partido Liberal inglês da década de 20 e também dos socialistas, do Partido Trabalhista, da esquerda do Partido Trabalhista. Na verdade, não tinha esquerda e direita, tinha esquerda e sindicalistas. Os sindicalistas trabalhistas, a esquerda trabalhista e os liberais tinham essa proposta de na verdade era o National Investment Board, que o Keynes divulgou muito, e que é uma ideia muito interessante, que é uma ideia de organização de todo o investimento, público e privado. Tá? Mas que, curiosamente, o Keynes, no último artigo que ele escreve sobre orçamento de capital, ele descarta essa proposta. Ele fala, olha, eu pensei que isso fosse uma proposta capaz de viabilizar a organização de todo o investimento público e privado, mas eu acho que não. Acho que precisa de mais controle sobre o investimento público e privado. Portanto, eu descarto essa proposta e acho que isso tem que ser uma tarefa da burocracia e de responsabilidade direta do ministro do Tesouro. Mas, ainda assim, que o Keynes tenha descartado, eu acho essa proposta muito boa, a proposta que parece, ele nunca descreveu muito, nunca foi assim, descrito em detalhes, mas parece que envolvia nessa agência o setor público e a burocracia estatal, para discutir orçamento de capital público e privado. Tá? Só essa sugestão. É isso, muito obrigado. Mas eu gostei muito do debate, da discussão, dos temas colocados em discussão. Né? Obrigado, João. Eu acho que o Daniel quer falar de novo, quer perguntar, Daniel? Era só um comentário rápido. A gente tem tempo? Tem, tranquilo. Tem? Então, Márcio, de fato você tem toda a razão. Assim, eu nunca consegui chegar a uma posição definitiva sobre como convencer as pessoas a adotarem essas regras funcionais, né? Eu acho até legal, porque o João está indicando para a gente o que seria necessário, né? Essa reflexão, no final, uma reflexão do planejamento. Né? Seria, por exemplo, se a gente tivesse o melhor computador do mundo, a análise mais perfeita do universo para saber aonde estão todos os limites materiais e, eventualmente, assim, a gente pode usar, né, como proxy para mais um limite material também, o limite cambial, mas se a gente pudesse ver todos os limites relevantes para planejar o quanto cabe de gasto público na nossa economia, e com os resultados mais interessantes possíveis. Se a gente tivesse a capacidade de fazer isso, né, aí a gente teria uma orientação. A gente pega os indicadores daí e diz, olha, você vai ter que gastar quanto, e só pode gastar isso e acabou. Né? Mas no mundo real, a gente fica meio que tateando. E eu tendo a tentar identificar que o problema é que a gente costuma tatear com regras absolutamente loucas, né? Porque associam resultados que não têm nada a ver com essas coisas que a gente deveria tentar identificar como condicionantes do gasto permitido para o período corrente. Mas eu não sei, assim, eu hoje estava num debate, muito rapidinho, mas a gente estava falando exatamente sobre truques contábeis que pudessem reduzir ou relaxar essas resistências ao gasto deficitário funcional. Porque um professor hoje mencionou que Singapura, que consegue esconder todos os estímulos que eles tentam fazer, né, quando precisam de alguma intervenção deficitária, transformam isso em operações financeiras de empréstimo. Se você chama tudo de empréstimo, que você consegue esconder o estímulo deficitário e as pessoas param de reclamar. É mais ou menos o que a gente tentou fazer, eu até mencionei para o professor, quando a gente estava tentando usar o BNDES para fazer todas as políticas de estímulo. Né? Você transforma tudo aquilo em operações com contrapartida e você esconde o que seria um resultado deficitário mesmo. Né? A China também faz isso muito bem. Usa banco público, transforma tudo em empréstimo e aí, quando dá perda, assume na carteira do Banco Central e não precisa aparecer o estímulo deficitário. Uma outra alternativa seria transformar a moeda em ativo. Né? Você poderia, em vez de registrar como passivo do Banco Central, você registra como um ativo, cria uma mina
de moeda no modelo de uma criptomoeda doida dessa, só que estatal. Aí, se fosse tudo ativo, ninguém ia mais reclamar, porque ia aparecer tudo como produção e ganho, riqueza, e você distribui, gasta essa riqueza e some. Então, assim, tem formas da gente enganar o pessoal para eles pararem de reclamar de dívida pública, porque no final é esse problema. As pessoas reclamam de dívida pública que não é deles, é riqueza deles. Mas como aparece como dívida pública, fica todo mundo maluco, achando, vou ter que pagar, vou ter que... Então, se a gente puder fazer isso, pode ser uma solução. A alternativa é convencer as pessoas a pararem de se preocupar com aquilo que não deveria ser preocupação, mas não sei como é que a gente está avançando nisso. E um terceiro ponto é o teu, né, de tentar, pelo menos, achar formas que diminuam um pouco a disfuncionalidade, e esse é um debate que a gente tem que fazer com o pessoal que está no meio termo, né, que reconhece que tem que gastar um pouco, mas ainda acha que tem um limite financeiro aí. Eu não sei, eu não estou assim, eu não estou dizendo que a gente tem que fazer desse jeito, mas eu acho que reconhecer que a gente está tentando meio que é mais um exercício retórico do que propriamente, que é o que o Luiz Fernando até colocou para a gente, né? O desafio é retórico. E aí, nesse sentido, a gente às vezes tem que fazer concessões mesmo, Márcio. Eu não sou tão purista a ponto de achar que, se não for absolutamente a verdade... É meio que o que o Samuelson colocou, né, quando ele finalmente admitiu que era mentira, que o Estado não podia gastar. Ele fala, mas talvez valha a pena mentir, porque vai que o Estado descobre isso e aí você pega um presidente doido que não vai ter mais limite, né? Então, a gente certamente tem que substituir o limite. Ele não precisa ser um limite atrelado a resultados fiscais, mas ele precisa ser um limite respeitável, um limite imposto, um limite com consequências legais fortes, para que o gestor macroeconômico também não faça besteiras. Eu sempre falo que não existe limite operacional para dar R$1 milhão para cada brasileiro. Operacionalmente, a gente poderia fazer isso tranquilamente, mas seria uma tragédia, né? Se um governo populista tentasse fazer isso, a gente sabe que não caberia na economia brasileira. Dá para fazer? Dá. Seria uma bobagem. Então, tem que ter ferramenta para impedir bobagem. Juliano, só para fazer um comentário aqui para não perder, porque duas coisas. Uma eu esqueci de mencionar, o professor Sixu comentou, né, que achou estranho o planejamento ajustado aos ciclos econômicos. Tem que refletir mesmo, né? Então, um outro nome aí para dar conta, né? A ideia foi tentar sair um pouco das dicotomias, né, que acabam aparecendo ali, né, a coisa do responsável e irresponsável e tal, mas aí acho que é um bom ponto mesmo aí pensar em alguma outra forma de se expressar sobre isso. E aí, essa questão do recuo do Keynes, né, eu acho interessante porque o que me vem à cabeça para esses casos é diferenciar, e eu lido com isso aí já há algum tempo, com dilemas desse tipo, por exemplo, na questão de desenvolvimento regional, né? Quando eu fui para a geografia, ele foi muito para discutir desenvolvimento regional, e a gente sempre fica até hoje, né, nesse dilema, que se você colocar na lei, né, do plano plurianual, na lei orçamentária e tal, dizer, vai gastar tanto no município X, depois para você fazer um remanejamento desse gasto, é uma complicação, né? E às vezes você amarra demais ali e aí depois não consegue executar. O orçamento no Brasil ainda é anual, né? Então você não carrega para o ano seguinte se não tiver conseguido pelo menos empenhar o gasto. Então tem umas complicações operacionais que me levaram ao longo do tempo à conclusão de que o caminho da discussão do desenvolvimento regional deveria ser, pelas especificidades brasileiras, enfim, mais no sentido de produzir estudos, né, documentos, subsídios que orientem a ação, ao invés de amarrar demais na lei, né? Então, quando eu estou fazendo essa discussão aqui, eu estou muito pensando na institucionalidade brasileira, né? Então, o que a gente bota na lei e o que é gerencial, né? Que é o termo que a gente usa aí para dizer que é o que está fora da lei. E aí, talvez, essa saída do orçamento privado, talvez o que me vem à cabeça é isso, né? Se a gente conseguisse pensar na forma de um grande estudo, né? E aí pega a BNDES, né? Pega a IPEA, pega
as instituições que têm pessoal qualificado para contribuir nessa discussão. Então, vou fazer aqui um grande documento, né, norteador no planejamento, aí pensa grande, né, bota lá um horizonte aí de 20, 30 anos, está aqui a nossa carteira de investimentos, a própria Constituição, lá no artigo 174, dá um gancho para isso, né, quando diz que o planejamento ele tem que ser indicativo para a iniciativa privada e determinante ali para o poder público. Então, aí dá para pegar esse gancho e falar, o indicativo para a iniciativa privada é esse aqui. E o PAC, de certa forma, fez isso, né? No meu entendimento, um pouco tímido, mas avançou nessa direção, né? E mesmo assim, logo que deu, o pessoal desmontou, né? Então, assim, eu acho que é um bom caminho pensar nesses termos, não fazer um grande documento de planejamento, faz o diagnóstico, faz né, o supercomputador aí que o Daniel está mencionando, e tá, faz todos os cruzamentos, mostra, ó, o negócio é consistente, tem consistência, dá para fazer. Agora, como é que a gente vai internalizar isso na execução orçamentária? Bom, aí, por um lado, facilita, principalmente quando for obra, né, infraestrutura, porque o deputado, o senador adora, né, colocar lá o carimbo que levou a obra XYZ aí para o seu município, a sua base, etc. e tal. Agora, quando são gastos mais difusos, né, que tem um tempo maior de maturação, como em geral são os gastos, né, de educação, aí, saúde, ciência e tecnologia, pesquisa que não seja aplicada de forma imediata ali, acaba ficando para trás, né? Então, acho que o desafio é um pouco isso, né? A provocação aqui da gente falar, olha, não é só o investimento em formação bruta de capital fixo, é um pouco para lembrar de toda essa turma aí que, se a gente não investir, né, não investir no sentido mais lato, acaba que você não tem nem pessoal qualificado lá na frente para executar mesmo os projetos de infraestrutura. Mas eu acho que por aí talvez a gente consiga comunicar, e cai bem isso, acho que em geral, o próprio TCU já faz um tempo vem cobrando do Poder Executivo que os planos plurianuais e as leis orçamentárias estão com um horizonte muito curto ali, então precisa de um projeto de desenvolvimento um pouco mais alargado, né? E tem viemos aí dos governos do PT de dezenas de planos setoriais e regionais que foram um pouco nessa linha. O que travou, no meu entendimento, foi justamente a falta de ousadia ali para propor regras diferenciadas para a execução do orçamento, né? Porque você tentou, ao mesmo tempo, estimular, né, o avanço, né, dos planejamentos setoriais, mas vinha com a outra mão dizendo, tá bom, mas eu tenho que fazer aqui meta de superávit primário e tal, e não pode gastar mais, porque e não explicava direito por que não podia gastar mais. E aí acabou inibindo essa energia criativa que estava surgindo ali dos planejamentos setoriais. Então, se a gente conseguir fazer as duas coisas, vamos retomar o planejamento setorial, regional, estudo prospectivo, pensar grande, etc., e, ao mesmo tempo, vamos pensar num arranjo institucional que seja flexível o suficiente para incorporar esses gastos adicionais que o planejamento vier a indicar, eu acho que a gente consegue matar bem. E aí, assim, em relação ao Daniel, acho que é isso, né? O Daniel mesmo mencionou a China, né? Como é que a China faz? É isso, né? Banco público, empresa estatal, ente subnacional. Aí você vai ver lá o indicador de dívida PIB da China. Pô, tá tranquilo, né? Não tem China, né? Tá bem menor aí do que o Japão, por exemplo, né? Tá acima de 200% do PIB e tal. Mas aí é um pouco aí dessas formas, né? De não, eu diria que não é nem esconder, né? Ter inteligência, né? Eu acho que não é uma questão de estar escondendo, né? De estar enganando os outros, é só ter inteligência de não ficar criando forca para si próprio, né? Coisa que os Estados Unidos faz muito com o gasto de defesa, né? Porque aí, enfim, entra ali nas excepcionalidades da OMC, entra no discurso de que é gasto sigiloso, etc. e tal, que é segurança nacional, e aí empurra, né, os incentivos, né, de sofisticação tecnológica, sem ter essa pressão ali para mostrar, né, o resultado ali, né? Eu não sei se... Não lembro quem falou um tempo atrás que
assim, no Brasil, você tem 10 grandes projetos, né, de investimento e tal, se 9 deram certo, a gente fica discutindo e esmiuçando todos os problemas do um que não deu muito certo, né? Lá fora, de 10 projetos, um deu certo, vamos bater bumba no que deu certo, né? Então, acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado aí, mas acho que estamos falando na mesma língua aqui, né? Não é tanto a estratégia, mas a tática de botar essas coisas em operação. É isso aí. Obrigado ao Márcio pela ótima, né, excelente apresentação. O tema extremamente relevante. Agradecer também a todo mundo, né, que participou, que quis falar. Eu não sei se alguém ainda quer fazer algum comentário final, se o Márcio, você quer ainda fazer algumas considerações finais sobre o artigo, a apresentação? Não, só agradecer mesmo, aí vou procurar as leituras e, tendo outra oportunidade, depois a gente volta a conversar. É sempre ótimo essa discussão quando traz o artigo para apresentação aqui no grupo. O pessoal costuma elogiar bastante como isso é proveitoso, né, e acaba elevando, né, assim, a qualidade do artigo depois. Tem muitas considerações ali que dá sempre para adicionar, para melhorar, né. E então, gente, se ninguém quiser falar mais alguma coisa, quiser comentar, obrigado de novo, foi muito boa a apresentação, e aí a gente fica por aqui e vamos voltar daqui 2 semanas, se eu não me engano, dia 6 de julho, com a próxima apresentação. Eu espero que todo mundo possa participar, como sempre. E obrigado. E aí, uma boa noite. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Abraço, gente. Tchau, tchau.